Gente, muito boa tarde, quase boa noite já. Muito obrigado pela audiência de vocês no canal do Gouveia dos Reis Advogados. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, atuo na área empresarial e em parceria com o Sindicato da Aviação e Tecelagem, o Sinfri, e a Intersindical de Itajaí, a gente vai fazer hoje uma primeira live para a Intersindical. A ideia é que a gente faça algumas durante esse resto do ano, a cada semana, 15 dias. O presidente vai consultar ainda os sindicatos para ver qual é o mais interessante, mas trazendo assuntos de interesse do empresariado, especialmente da Foz do Rio e Itajaí, né, que é onde está a sede da Intersindical. Então, muito obrigado pela audiência. Eu vou passar a palavra para se apresentar aí o Herve, o Bento e a Luísa, porque nós vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, que é a proteção de dados, né? Multas altas, autuações, ações jurídicas a caminho, a gente tem que proteger as empresas. Doutora Luísa, por favor. Boa noite a todos. Novamente a gente agradece ao Bento da Intersindical, ao Erwin da Sinfri, que já é nosso parceiro aqui no canal do YouTube. Meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada, sou sócia na Gouveia dos Reis, atuo na defesa do empresário e aí sou uma estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque agora está todo mundo estudando, tendo que estudar, principalmente os advogados, para poder ajudar tanto pessoas físicas quanto empresários nessa nova legislação que veio realmente para trazer mudanças muito significativas. Então, espero que realmente seja um bate-papo para que a gente possa elucidar algumas dúvidas de todos os empresários. Bento, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Murilo, doutora Luísa. Com certeza vão contribuir muito para esse bate-papo de hoje. O Erwin, presidente do Sinfri. Seja bem-vindo, Erwin, grande parceiro nosso lá da Intersindical também. Esperamos contribuir com as empresas, com certeza, que nem o doutor Murilo falou, muitas ações, né? Muitas ações. A gente precisa entender essa lei aí, o que é essa lei de proteção dos dados, né? Então, hoje, a gente vai tirar essas dúvidas aí e espero poder contribuir com todos os empresários aí. Vamos lá, Erwin. O Erwin já é especialista em lives. Boa noite a todos. Doutora Luísa, doutor Murilo, o Bento, nosso colega lá da Intersindical, né? Eu ia dizer, ouvindo as palavras da Luísa, dizendo que eu sou um estudioso, não, eu sou um temeroso da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como todos nós. E um pouco dessa... Ontem fizemos também uma live específica lá para os associados do Sinfri, e a ideia justamente é isso, é trazer mais à tona esse tema, né? Que nos assusta um pouco, mas a gente tem aqui, como já foi dito em várias oportunidades, nós temos que começar. E hoje, na verdade, eu acho que um pouco disso, de nós trazermos para a Intersindical e para os sindicatos associados da Intersindical, também mostrar talvez uma luzinha do fim do túnel. O caminho é esse, a gente tem que começar. Então, acho que a proposta de hoje à noite é basicamente essa, nós trazemos o que é esse tema da LGPD e mostrarmos quais são os primeiros caminhos. Já falamos informalmente algumas coisas, mas vamos deixar aí ao longo do nosso debate esclarecer esses caminhos quais são. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria já parabenizar Itajaí e região, né? Porque quando tu consegue reunir sindicatos patronais, uma estrutura como vocês têm aí, que é realmente uma ferramenta muito importante, né? Um prédio bem colocado, bem estruturado, e reúne o empresariado da região, né? Isso é muito importante vocês e todo mundo entender a importância dessa união do empresariado, né? A gente faz um trabalho com o empresariado já há algum tempo, já trabalho com empresários há 30 anos, e é muito importante que a gente invista um tempo, né, no interesse coletivo, não é só na sua empresa, né? É muito importante, que defende todas as categorias, né? Especialmente aí o Bento administra hoje 16 sindicatos patronais numa única sede, né? Então, realmente é muito interessante. Parabéns com relação a isso, né? E a gente espera ajudar, a gente espera defender as empresas conversando sobre esse assunto hoje aqui. Luísa, tu queres inaugurar aí a falação, falando um pouquinho aí da vigência da lei, que vai entrar agora, está todo mundo meio assim, né? Mas sim, com certeza. Não, primeiro, como o Erwin falou, né? Como a gente está sempre falando muito da lei, mas com certeza tem muita gente nos assistindo que não sabe nem o que é e o que essa lei protege.
Então, é bom a gente fazer uma breve introdução para dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger dados pessoais de pessoas físicas que são utilizados para fins econômicos, né? Então, primeiro, a gente tem que deixar isso claro, porque ela não protege dados de empresas, mas se a partir do momento você pegou o dado de uma empresa e pegou os dados do sócio, você já começa a ter na sua base de dados informações de dados pessoais de pessoas físicas. Então, por isso que é importante primeiro a gente deixar esse esclarecimento. E no que tange à questão da vigência da lei, realmente é um assunto que está sendo amplamente debatido, porque essa lei ela foi sancionada em agosto de 2018 e ela tinha sua entrada em vigor na primeira etapa lá para fevereiro de 2019. E ela passou para agosto de 2020, e aí veio a pandemia, né? Já havia uma discussão, tanto na Câmara, para que isso fosse adiado, que essa lei ficasse mais para frente. Foi editada uma medida provisória, essa medida provisória ela perdeu a sua vigência, isso passou para o Senado derrubou, enfim, uma tremenda confusão, e todo mundo, inclusive nós que estávamos estudando a legislação, fomos pegos de surpresa, porque o que se acreditava é que, de fato, a legislação iria ficar para 2021, mas não. Então, hoje a gente ainda não sabe concretamente a data de vigência, mas ela passa a vigir a partir do momento da sanção presencial, e isso deve ocorrer nos próximos dias, com prazo de 15 dias úteis após a sanção. E é importante também frisar que as penalidades da legislação ficaram para dia 1º de agosto de 2021. Então, ou seja, até eu estava assistindo uma aula sobre o assunto, a gente já começa numa legislação tupiniquim. A gente tem uma lei vigente, mas a gente tem uma vigência das penalidades só para o próximo ano. O que não acaba de ser uma coisa positiva para que deixar os empresários respirarem. Porém, a gente tem que deixar claro que antes da Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil já existem legislações que protegem os dados pessoais, como o Código de Defesa do Consumidor, como a própria Constituição Federal. Então, ainda a gente tem estudado muito o assunto, inclusive assistindo lives com professores de fora do país, falando sobre a lei que é vigente na União Europeia, né, que a nossa lei veio inspirada na legislação da União Europeia, sobre a questão de que a lei não está, as penalidades não estão em vigor, mas será que pode já acontecer ações judiciais? Eu digo que sim, no meu entendimento, claro. Por quê? Se a gente levar em consideração hoje o nosso judiciário, não sei se vocês acompanharam, já existem pessoas entrando com ações judiciais contra empresas que ficam incessivamente ligando e oferecendo serviços, e às vezes a pessoa não tem nenhum contato. E já existem indenizações por danos morais numa faixa entre 10 a 20 mil reais. Então, realmente, a gente não tem como precisar se já vão ter ações ou não. O que, de fato, a gente não vai ter ainda é as penalidades que a legislação, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê. Mas isso não impede que, de fato, ocorram já algumas ações judiciais nesse sentido. Então, isso foi só para mostrar para vocês um pouco, né, do que é a lei, a questão da vigência, as penalidades, mas a gente vai continuar falando sobre isso, que eu acho que realmente são os pontos principais que a gente deve se atentar e o que de fato a gente pode fazer para começar a ajudar vocês que estão nos assistindo. Uma coisa que está me incomodando um pouco é não materializar o que a gente está falando. Quando a gente fala de uma pintura, é uma coisa, quando tu vê a pintura na frente, outra. Então, o que é dado? Gente, dado é uma coisa concreta que você tem na mão. Na mão é dado, é o teu nome, é o teu endereço, é o teu telefone. Então, isso é uma coisa concreta. Imagina o dado uma coisa concreta, concreta, não é uma coisa etérea. Então, isso existe no mundo real, né? É o teu nome, telefone, teu tipo sanguíneo, teu nome da mãe, nome do teu pai, uma identificação da pessoa em qualquer lugar, não é só no digital. Eu estava acompanhando há pouco tempo um escritório de advocacia de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre direito digital, uns meninos muito interessados, mas focado muito no digital, na internet. Gente, não é só isso. Papéis em cima da mesa, né? Símbolos em cima da mesa, que identificam uma pessoa, isso é um dado da pessoa. Então, nós vamos ter que mudar a cultura. Fizemos semana passada uma conversa com a doutora André Williman, que é uma advogada catarinense que mora na Europa, mora lá já há 20 e poucos anos, e trabalha com proteção de dados há 20 anos. Porque na Europa existe a proteção de dados há 20 anos, é uma cultura. E há 2 anos uma lei que chama GDPR
que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados foi copiada de lá, resumidamente. Então, lá já tem 2 anos de lei, mas tem 20 anos de tradição de cuidar dos dados das pessoas. Não expor a pessoa. Né? Tu perguntar para a pessoa, olha, eu pegar o teu telefone, eu posso te ligar, além de ter vindo aqui fazer essa compra na minha loja, comprar uma bolsa, um sapato, eu posso te ligar oferecendo para ti viagem também? Isso por escrito. Não, isso em viagem tu pode me mandar, sim, pode usar o meu dado, né, concretamente falando, porque é o meu dado, meu telefone, para me mandar propaganda de viagem. E posso te mandar também propaganda de apartamento? Não, isso eu não quero receber, porque isso não me interessa. Então é esse respeito que doravante nós vamos ter. Que o Brasil, salvo exceções, não tem. As empresas ligam indiscriminadamente para todos nós, e-mails, telefonemas, que eu não sei como é que eles descobrem nossos telefones, nossos e-mails, e chegam incessantemente. Isso não pode mais. O Ervin pode oferecer para Itacordas o produto? Pode. A empresa do Ervin, né, a Steigreder, pode ligar para Itacordas? Pode. Pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Essa proteção de dados é de pessoas físicas, de CPFs. Então, quando for me oferecer agora, né, alguma coisa, e eu digo agora porque assim, já tem uma rede de proteção de dados, Código do Consumidor, Marco Civil da Internet, mas isso não está focalizado ainda. O foco vem semana que vem ou na outra, com a promulgação da Lei de Proteção de Dados. Fala, presidente Erwin. Sabe que até pegando um gancho ali do que a Luísa tinha comentado, a ideia de que a gente não tem a ideia da vigência, né, vai ser lá em agosto de 2021, mas o presidente vai sancionar em seguida, tudo bem. O importante é a gente entender que nós já estamos correndo risco, nós falamos isso na nossa live de ontem lá no Sinfri, né? Nós já estamos correndo risco, então já é importante que a gente desde já comece a tomar algumas atitudes, algumas ações como essa que estamos fazendo agora. Nós estamos começando uma discussão para trazer dos nossos associados, né, tanto do Sinfri quanto da Intersindical, para que as empresas comecem a discutir. O momento é esse. Por quê? Porque lá em agosto do ano que vem as penalidades virão. Então, esse é um ponto. O risco existe desde já, a gente não sabe bem o que vai acontecer por aí. Mas tu sabe que essa questão de como nós vamos abordar os nossos clientes, a forma da abordagem realmente, que é uma preocupação minha também, né? A gente já discutiu isso anteriormente, existe. Mas eu acho que talvez esse não seja o maior problema. Porque as empresas, de uma forma geral, em função do Código de Defesa do Consumidor, dos sites aí Não Me Ligue da vida, que a gente pode cadastrar o telefone, eu acho que as empresas já estão, de uma certa forma, mudando a sua cultura em termos de não ligar indiscriminadamente para qualquer um. Eu acho que o grande problema da Lei Geral de Proteção de Dados está no tratamento interno da informação, que é o deixar informações em cima da mesa, como é que nós estamos guardando os dados dos clientes, as fichas de funcionário, os dados do cliente no nosso ERP, no nosso sistema de gestão, né? O que os nossos parceiros, o que a minha contabilidade está fazendo com esses dados, é isso que a gente talvez não vai ser a nossa grande dificuldade. Eu acho até que as máquinas de picotar papel vão aumentar de preço daqui para frente, porque é uma preocupação que a gente também tem que estar, né? Temos que ter o destino do lixo de informações que a gente vai gerar. Faz um ano atrás, mais ou menos, a nossa lei de proteção de dados, a LGPD, ela tem 2 anos. Só para lembrar todo mundo. Ela tem 2 anos já. Né? Então, tem uma vacância antes dela começar a vigência. E aí, cada pandemia esticou um pouquinho essa vacância. Né? Mas ela não é uma lei nova, ela já tem 2 anos. O assunto é muito mais antigo. Nós aqui no escritório paramos de mandar newsletter faz 1 ano atrás. Paramos, não mandamos mais newsletter faz 1 ano atrás, né? Já preocupados com isso. Então, criamos listas permitidas que a gente manda avisos para um cliente ou outro, ou para algumas pessoas que interessam receber. Permissão por escrito. E eu vou mais além, né? Essa história de mudar a cultura é uma história assim, nós precisamos falar sobre o assunto. Tem atitudes assim, mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada porque é caro. Não, tem muita coisa muito barata de fazer. Por exemplo, essas lives, essas discussões, que hoje aqui é feita uma live aberta, que depois o Bento vai pedir para divulgar para os 16 sindicatos, eles começaram a conversar.
E eu estou sugerindo, Bento, cria na Intersindical, né, um comitê de proteção de dados, que vai se reunir especificamente para isso, de maneira fechada, virtual, mas fechada, não aberta no YouTube, como nós temos aqui no YouTube, não é aí fechada, né? Envolve aí o presidente do sindicato, os advogados do sindicato, os contadores do sindicato. E o cara da informática, de uma empresa, da outra, tal. Nós estamos falando, brincando aí, de 20 pessoas numa live dessa, fechada, não é uma live aberta, uma reunião fechada, para botar o assunto na mesa. O que cada um está fazendo, a intersindical, o sindicato e as empresas que estão fazendo para se defender. Primeira pergunta, né? As contabilidades estão prontas, estão adequadas? Tem política de privacidade de dados para tratar os dados? Eu tenho. Não, deixa eu ver. Hoje ainda chegou um contrato, a minha e a doutora Luísa analisar, de um cliente nosso, uma escola aqui de Santa Catarina, que fechou um contrato, estava fechando, a gente estava dentro do contrato, né? De divulgação por listas de WhatsApp. Bom, a escola vende para pessoa física. A escola não vende para pessoa jurídica. Aí perguntamos, olha, como é que tá? Não, porque A, porque B está fazendo com esse cara. Não, mas está fazendo errado. Pede para ele a política dele de proteção de dados. Por que não vou tocar assim mesmo? Não, toca assim mesmo por enquanto, tal, porque a lei ainda não está promulgada, né? Então temos aí uma vacância de mais uma semana, 2, mas esse tem data para acabar, porque se a hora que eu receber uma propaganda dessa escola, eu posso chamar meu advogado, fazer uma açãozinha e processar a escola. Porque a multa que ficou para o ano que vem é a multa da lei, quem vai aplicar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a lei existe, tu tens uma obrigação de cumprir ela. Então, se tu não cumpre a lei, tu vais pagar dano moral, eventualmente, material. Imagina uma empresa dessa, que seja da base, uma empresa de comércio é muito grande em Itajaí, aí, Beto. Empresa de comércio que tem a ficha das pessoas, né? E a ficha do cara que não pagou, tal, então as observações na ficha dele, né? Porque é cliente, mas não pagou aqui, não pagou ali, pagou aqui e tal, normal, o lojista fazer essa anotação para ele. Mas onde é que está esse dado? Onde é que está esse dado? Tu sabe onde é que está o dado? No computador de quem? Ainda está na nuvem. Que nuvem? É a nuvem paga? É uma nuvem gratuita? Quais são os firewall que colocaram? Quais as redes de proteção que colocaram? Porque se tu não tomas cuidado, alguém pode entrar nessa lista de dados, uma coisa concreta, de dados, pegar esses dados e colocar na internet, tu divulga os dados, né? Isso chama-se vazamento de dados. É pegar uma lista e vazar na internet. Botar no YouTube, no site, botar no YouTube, botar no Facebook, para todo mundo ver. Expor as pessoas. Fala, presidente Hermes. Essa é uma preocupação, Murilo, de vazamento, né, de uma informação que está na nuvem, e as pessoas às vezes tendem a imaginar, não, mas está seguro, está lá no Google, está mais não sei aonde, etc. Mas vamos trazer eu participei justamente dessa preocupação que vem vindo já de ano para cá, né, de 2 anos para cá. Participei de uma palestra a respeito disso, e a pessoa disse o seguinte: imagina um documento desse que tu tenha, um contrato, etc., informação que tu tenha, que está no teu armário, guardado na pasta de cliente. Tá, mas está aqui, não vazou na internet, não tem coisa nenhuma. Mas a minha empresa sofreu uma denúncia, e aí vem o Ministério aqui e diz: onde é que está essa informação? Não, está guardada, está ali no meu armário de ferro. Tá, mas tem chave? Não tem chave. Quem é que tem acesso? Só os funcionários aqui. Está multada. Por quê? Porque a informação não está restrita, está de acesso comum a todas as pessoas que estão entrando aqui. Está correto esse entendimento? Sim, com certeza, né? Os juízes vão analisar no nosso... E a gente já conversou com os juízes sobre isso, fizemos um evento ano passado, Direito Digital, antes da pandemia, chamamos um juiz para falar um pouco sobre isso, um juiz que é destacado de Santa Catarina, o Alexandre Moraes da Rosa, né? Que estuda muito tecnologia, é um envolvido com tecnologia, um juiz envolvido com tecnologia. Estão discutindo como é que os robôs vão julgar. Do robô, só para a gente entrar no nosso mundo, né, da tecnologia, o STF tem um robô chamado Vitor, que já sugere julgamentos de causa para os ministros. Já está existindo isso. Eu não quero, não gosto disso. Não, tu não é obrigado a falar, mas já está existindo isso, né? A tecnologia está na nossa porta, né? Então, mas é muito importante que a gente tenha um pouco de privacidade, porque você não vai poder fazer mais nada na vida, né? Vai perder oportunidades. Então, hoje, né, um contrato colocado em cima de uma mesa, uma negativação do SPC em cima da mesa, que para a tua loja é importante,
mas não pode estar na mesa da recepção da secretária. Porque alguém pode passar, fotografar e vazar o dado, né? E aí tu tem aí indústrias que têm cadastro de clientes, pessoas físicas, de ser pessoa física. Pela jurídica não há o problema, não há uma multa excessiva, né? Como tem essa lei de pessoas físicas, né? Vazamento de pessoa física. Estão falando, gente, de 2%, até 2% sobre o teu faturamento do ano passado. Por erro. Não é tu faz vários erros, não. Por erro. Então, se tu comete 10 erros, tu vai ter, não digo que ele vai aplicar 2%, que é o máximo em tudo, mas soma aí 0,5 vezes 10, 0,5 vezes 20 erros. Porque o erro vai ser muito comum, se não tem a cultura ainda botar a chave na gaveta, fechar o armário, não ter o dado em cima da mesa, não expor ninguém. E vou mais além, presidente, né? Estamos falando de mudança de cultura. As contabilidades, geralmente, salvo exceções, que são as mais ligadas, estão mais percebendo a mudança, tem. Mas a maioria pega o software delas, é o mesmo para várias, de 4, 5 softwares no Brasil, ou com as menores ainda, com formulários em livrarias, com várias perguntas nas folhinhas de admissão, de testes, que não precisa ter. Tipo sanguíneo, nome da mãe, nome do pai, tu vai usar para quê aquela informação? Quanto menos informação tu tiver da pessoa física, menos tu pode errar, menos vazamento pode acontecer, efetivamente. E vou mais além ainda, né? Já vou passar a palavra para a Luísa, não me empolgo aqui. Esse comitê aí que o CINFRI pode criar e deveria criar, gratuitamente, participa quem quer, mas começa o movimento. A primeira coisa que tem que fazer é começar a falar no assunto e já cria uma política de urgência para combater o vazamento de dados. Porque, gente, todo mundo vai errar. O bom é errar pouco e com remédio rápido. O juiz vai ver se houve uma preocupação das empresas em evitar o erro. Quanto mais preocupação tiver, preocupação é atitude, né? Uma conscientização, uma palestra, um vídeo, uma história, uma conversa, uma consultoria. Quanto mais estiver, obviamente que o juiz vai dar um desconto maior, vai multar menos a empresa, porque ela se preocupou em preservar os dados, né? Em fechar os dados, em clausurar os dados e hierarquizar o contato com os dados. Hoje, imagina o seguinte, o dinheiro da empresa do Bento. Como é o nome da tua empresa, Bento? Ferrari Rolamentos. Ferrari. O dinheiro da Ferrari Rolamentos, o Bento, a mulher dele, mais o financeiro sabe onde é que tem, quanto está, quando entrou e quando saiu. No detalhe, no centavo. É ou não é, Bento? Sim. Sim, pois é. O dado da empresa, a lista do cliente, pessoa física, onde é que está? Olha, entra para a secretária, mas tu tem certeza que só está na secretária no computador? Não, está na secretária na nuvem. Mas tem certeza que não está copiado também no computador do vendedor? A gente não tem certeza dessas coisas. O dinheiro eu tenho certeza onde é que está, eu não tenho dúvida. Eu vou ter que tratar o dado como se fosse dinheiro. Sei onde é que ele entrou, quem mexeu nele. Olha, só mexe no dado a secretária, ela manda para o meu financeiro. Mas ninguém tem acesso a isso. Então, eu já estou diminuindo o tamanho do erro. Não há como vazar, né? Então, assim, eu tenho que criar hierarquia para tratar o dado, onde ele entra, onde ele sai, e devolução. Se eu tenho o dado da pessoa, eu vou usar ela por 30 dias, eu faço uma devolução comprovada dos dados dela. Olha, está aqui os teus dados, eu apaguei do meu servidor e eu tenho o log do apagamento do servidor. Porque um dia pode dar um processo, eu tenho que provar que eu apaguei do servidor, o Herve. Eu digo Herve, que o Herve é bem da área de tecnologia, veio da área de tecnologia e começa a entender isso um pouco melhor. Então, eu tenho que ser rastreável o que eu fiz com os teus dados. Nome, telefone, endereço, se tu é casado, se tu não é, tudo da pessoa, teus gostos, entendeu? Que nem sempre só o teu nome identifica, né? Falar assim, ó, um desembargador mais antigo do Tribunal de Justiça da Catarina. Não precisa dizer o nome do cara, todo mundo sabe. Entendeu? Então, isso, a produção de dados é uma cultura um pouquinho maior do que só nome, endereço e telefone, né? É qualquer coisa que desenhe essa pessoa e que expõe essa pessoa. Fala, presidente Herve. Tu sabe que vou parafrasear o nosso consultor aqui da empresa, o Manuel Gama, que disse que nós temos que ter menos iniciativa e mais acabativa. Por quê? Porque a gente tem que começar a partir para a prática mesmo, né? E aqui estou fazendo até uma meia-culpa de que é necessário começar a tomar ações a respeito disso. Porque todos esses problemas que nós estamos debatendo aqui, essas possibilidades,
são coisas muito concretas que 99,9999% das empresas têm. Todas têm algum tratamento de dados, todas vão errar, como tu já disseste, né? Então, nós temos que começar a fazer algumas coisas. Por isso que eu gostei muito da tua ideia, onde tu sugerisse aí criar um comitê de gestão em função da LGPD, no sindicato, no Sinfri, na Intersindical, com os seus associados também, etc., porque ali tu força as empresas, e eu já de antemão vou dizer que vamos implantar isso no Sinfri, e até fazer uma sugestão aqui, né, para o Bento. Nós já conversamos em separado a respeito disso, mas no Sinfri nós fazemos toda terça-feira uma reunião das 16 às 17 horas. Para uma reunião remota, né, porque agora é o que se permite fazer, mas que tem dado muito certo, porque cada um na sua empresa, etc., a gente se conecta para debater assuntos que são do nosso interesse. Mas, além deste momento, eu acho que nós temos que criar um segundo momento onde se discuta a LGPD, onde se crie esse comitê para discutir que seja mais 1 hora. Aí é muito tranquilo, porque as empresas se programam para, naquele dia, fazermos uma reunião para discutir, olha, como é que a Steigleder está lidando com isso? Nós fizemos tal e tal ação, mas a minha palavra vai ser 10 minutos. Isso. Passa lá para Itacorda. Itacorda fala mais 10 minutos. E ali a gente debate o tema, mas nós avançamos mais um passo. Os problemas que eu enfrentei vão ajudar o meu parceiro lá a superar os problemas dele. Então, nós temos que começar a ter iniciativas acabativas, no caso, né? Criar ações mesmo para a gente sair um pouco do discurso, porque os problemas estão aí e a gente não vai conseguir resolver isso tão rápido. Essa cultura que o Murilo estava falando vai demorar muito tempo para a gente conseguir superar todas essas possibilidades. Então, a gente tem que começar a tirar um probleminha por vez da frente, né? Queria falar, Bento? Sim, quero falar, doutor Murilo. Bem colocado, tá? Com certeza a gente já na próxima semana a gente vai fazer isso aí, entrar em contato com todos os presidentes. E só perguntando ali, doutor Murilo, referente à parte empresa, a gente falando em empresa. Hoje, por exemplo, eu tenho um televendas na empresa e o meu funcionário está lá com uma lista de clientes para estar ligando. Então, o cliente que é físico, eu não posso mais estar entrando em contato sem a permissão dele. Seria isso? Tipo não, assim, bem, eu não posso mandar mais mensagem. ou menos. Mais ou menos. Só para o pessoal entender, o pessoal que claro. tem uma loja trabalha só com cliente físico, por exemplo. Eu ainda, o Herb também, a gente trabalha muito com pessoa jurídica, né? Mas muitas empresas, a maioria dos clientes são físicos. Como é que ele vai proceder para ele se garantir? Claro que isso é uma discussão que a gente fica a noite toda aqui e a gente consegue esclarecer tudo, mas são as dúvidas que vão aparecer ao longo do tempo, na verdade, né? Isso, presidente, assim, tá? Quando a lei saiu, a gente já tinha essa discussão de que não poderia, tá? Na semana passada, a gente estava numa aula com um professor de Portugal e ele estava falando sobre isso, até a gente comentou ontem na live do Sinfri. O que acontece? Se tu tens na tua base, tá, clientes, pessoas físicas que já são clientes, que têm uma habitualidade de compra na tua empresa, existe o chamado interesse legítimo, onde você pode sim fazer contato. Vou dar o exemplo que a Débora até usou, mas que eu acho que casa muito para a gente exemplificar, é a pizzaria. Eu sou dono de uma pizzaria, eu tenho um cliente que pede pelo menos a cada 15 dias uma pizza e eu quero mandar para ele uma promoção. Há um legítimo interesse, porque aquele cliente ele é recorrente e eventualmente ele vai ter interesse em receber essa promoção. Agora, a partir do momento que esse cliente disser, olha, eu não quero mais que tu me envie promoções, tu não vai poder mais fazer o contato. Salvo se ele te contatar e dizer, olha, eu gostaria de voltar a receber essas promoções. E ele vai te consentir de forma expressa que ele está autorizando a utilização do dado dele para você enviar propagandas de desconto. Entendeu? Então, assim, hoje, se você tem na sua base... a gente fala muito disso até, a questão do marketing, dos leads, né? A gente manda uma newsletter para o nosso mailing de 30 mil e-mails, por exemplo. Mas será que, de fato, esse mailing ele tem qualidade? Será que aquelas 30 mil pessoas, eu que trabalho um pouco no marketing, sei que não. Daquelas 30 mil pessoas, às vezes 500 pessoas vão abrir o e-mail. Então, não é um mailing de sucesso. E eu acho que com essa questão de a gente fazer esse refinamento, a gente vai passar a ter
mais contatos de qualidade, até porque vai fazer o papel inverso, não vai ser mais só as empresas que vão entrar em contato. O consumidor, sabendo da legislação, vai ter interesse de contatar algumas empresas para receber propaganda, para receber vale desconto. Então, é por isso que a gente tem muito frisado isso, o Murilo também comentou, da questão de mudança de cultura, vai ter um pouco essa reversão. Então, respondendo a tua pergunta, você vai poder fazer esse contato, desde que na sua base exista esse legítimo interesse, sejam clientes recorrentes, porque também assim, eu vou entrar em contato com um cliente de 4 anos atrás. Será que eu consigo justificar um legítimo interesse? Faz tanto tempo, aquela pessoa nem lembra mais. E até ontem a gente conversou sobre isso. Isso são tudo entendimentos, tá? Bento, Erwin, assim, não existe ainda uma definição sobre como que vai ser toda essa interpretação. E também porque a gente ainda tem a agência reguladora que vai provavelmente fazer resoluções, como a gente tem a Anatel, vai dar orientações de como fazer, olha, dessa forma pode. A gente até deu um exemplo, eu tenho 5 funcionários na minha empresa, será que eu tenho que ter um DPO dentro? Será que só se eu tiver 10? Então, assim, tem muitas coisas ainda que a gente não tem uma certeza absoluta, né? A certeza absoluta que nós temos as empresas precisam olhar para esse assunto, não dá mais para ficar, não, mas a penalidade é só para o ano que vem, não. Comecem a fazer agora, como o Murilo falou, façam o comitê, discutam o assunto e a principal questão levem o conhecimento da lei para todas as pessoas de dentro da empresa e os seus parceiros, né? Porque se a gente tiver alguma penalidade, se a gente tiver um vazamento de dado, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu passei os dados do meu funcionário para minha contabilidade. Se esse dado, nesse meio tempo, ele vazar, as 2 empresas são responsáveis. Então, você tem que ter certeza que, além da sua empresa, todos os teus parceiros estão, sim, se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é uma questão muito importante, porque, como o Murilo falou, que eu até ia complementar das penalidades, existe a multa que é de 2% sobre o faturamento até 50 milhões por infração, mas existe uma penalidade que, para mim, ela é muito mais grave do que tudo, que é a publicização dessa infração. A gente viu o caso do Hotel Marriott, que vazou os dados de diversas pessoas e eles tomaram penalidades, a gente tem o caso do Facebook. Então, a partir do momento que isso vai para a mídia, toda a credibilidade da empresa é colocada em xeque, porque você vai pensar o seguinte, olha, eu não vou mais querer me hospedar nesse local, porque eu não vou ter os meus dados seguros, por mais que a empresa corrija, por mais que a empresa depois volte atrás, tentando... A gente sabe que isso não volta, né? Em questão de marketing, em questão de marca, em questão de posicionamento de mercado. Então, realmente, são muitas questões para se preocupar e muitas questões para começarem a ser feitas a partir de agora, não deixar para amanhã, né? Deixa eu passar a palavra para o Erwin, só deixa eu fazer 2 observações rápidas, Erwin, para não perder o fio da meada. Na reunião, a gente teve umas 3 conversas com essa Andrea Williman, que é uma moça, enfim, uma advogada que foi para a Europa, voltou, está muito, muito badalada nas lives sobre LGPD. Murilo, diz ela, eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu acompanho o Brasil, vocês são muito litigiosos, né? O acesso ao judiciário é muito aberto, todo mundo entra em equação. Provavelmente, é um achismo dela, mas que faz sentido. Vai se criar um ambiente tipo Justiça do Trabalho, LGPD, né? Com hiperproteção ao prejudicado, com juízes especializados, até aí tudo bem, porque falar de tecnologia com o juiz de hoje, um ou outro entende, Erwin, dentro, um ou outro, mas a maioria é chinês, né? Então ele não vai conseguir entender, né? Então, de repente, vai ser... Então, isso tudo, mas isso tudo, o que está comprovando? Provando que vão ter muitos advogados, e é no direito deles, atacarem, processarem os vazadores de dados, né? Então, isso é muito importante a gente se prevenir, fazer a defesa das empresas, a defesa preventiva, porque isso sai mais barato, sai na tua agenda, não na agenda dos outros, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, que vem pela frente aí ações judiciais, que é natural, né? Uma oportunidade dos advogados, e quem se defender vai acabar se defendendo e vai se criar um ambiente especializado. Sim, é muito provável, faz muito sentido o que a doutora Andrea falou, né? Então, isso é uma preocupação que eu queria que todo mundo tivesse muito, muito presente, né? Essa defesa tem que ser feita.
não estou tão preocupado com a Agência de Proteção de Dados Nacional, que vai regular como é que é a multa, como é que é a publicização, que é horrível, mas assim, é que nem o direito ambiental, eu não preciso do fiscal para me denunciar, o vizinho denuncia. Né? Então, nós temos muitos fiscais no Brasil da proteção de dados, que é o prejudicado de procurar o advogados que vão processar as empresas em muito maior quantidade do que advogados que vão proteger as empresas. Então, é muito importante esse movimento de vocês de proteção das empresas. Então, assim, a proteção das empresas é a proteção dos dados também. A mesma coisa. Tem que proteger as empresas explicando para elas como é que vão fazer. E, sim, materializar o dado. O dado é uma coisa concreta, não é uma coisa etérea que está assim no mundo. É um papel, é uma característica. Isso é muito importante a gente entender isso, né? E é fundamental que a gente perceba que os juízes que vão julgar isso também têm dificuldade de compreensão como nós. E não vão usar o indúbio pró o carente, né? Eles vão tentar atacar o hipersuficiente, a empresa, e defender o hipossuficiente, a pessoa física que teve seu dado vazado, e às vezes até um dado realmente delicado. Tal. Então, mas só vazou o meu nome. Mas se só vazou o meu nome, pode vazar também o meu número de cartão de crédito. Aí tu começa a tocar num ponto... Cara, eu vou parar de ficar no Marriott desse hotel aí, porque já vazou o nome de 40 clientes, não está na internet, daqui a pouco vaza meu cartão, alguém vai furar meu cartão, eu vou ter que me explicar para o cartão, vou me incomodar, melhor não ir lá. Tu entende que ainda está será o diferencial ainda, daqui a pouco vai virar uma obrigação para as empresas realmente terem uma política de proteção de dados concreta. A padaria do Seu João e a VEG, ambos vão ter que ter. Efetivamente, isso muito, muito presente. Eu quero falar também, só para eu passar a palavra para o Erwin, o Bento, que tu tens aqui a tua claquete, né, o Bento? A Sueli Salomé da Rosa te dá dando uma boa noite para ti, Bento, e o Marcelo Petrelli está dizendo, excelente evento, parabéns, presidente Bento. Então, realmente, uma amostragem, esse vídeo ele vai andar pela internet para frente, né? Nosso objetivo é isso, que as pessoas se preocupem e dê o primeiro passo. Constitui o comitê de LGPD, começa a conversar no assunto, chama a contabilidade, o advogado e o cara da informática, né? Não é nem tecnologia, o cara da informática, né? Como a gente chama, né? Fala, Erwin. Eu fiz alguns apontamentos aqui, para não esquecer, não perder o fio da meada, né? Há alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos, mas já diversos, participei de um evento lá em São Paulo chamado Expo Management, ou Expo Management, não sei exatamente qual seria a pronúncia, né? Mas que o tema da moda naquele momento lá era o tal do CRM, né? Gestão do relacionamento com clientes. Era o assunto momento. Aí, lógico, essa questão da gestão do relacionamento com clientes foi evoluindo, né? Na área do marketing, etc. Mas isso agora está voltando à tona, mas na verdade é um assunto que está na base da LGPD, né? Porque nós temos que tratar os dados do cliente, tratar o relacionamento com o cliente. Que dados nós estamos guardando e como nós estamos nos relacionando com ele. Desde lá daquela época se dizia, olha, para você entrar em contato com o cliente, é ético que você faça isso se você tiver alguma informação desse cliente que te permita concluir que ele pode ter interesse no teu produto. Aí tudo bem, isso seria ético entrar em contato. Mas se ele disser que não quero mais, a partir dali não incomoda mais o cara. Quer dizer, como já foi comentado aqui, há muitos anos que o Código de Defesa do Consumidor vem tratando essas questões, né? E o que a Luísa comentou da publicização, da imagem negativa, é exatamente isso, né? Às vezes a empresa, por não tratar adequadamente uma informação, e isso vai para o mercado falando mal da empresa, passando uma imagem negativa da empresa. Eu até tinha comentado exatamente essa questão do cartão de crédito. Hoje em dia nós pensamos muito quando a gente vai fazer uma compra, tem gente que não compra, não usa cartão de crédito na internet, né? Tem gente que não acessa banco até na internet, mas como até o Murilo já comentou, o mundo é digital. Mais cedo ou mais tarde, até essas pessoas vão ter que usar. Mas, enfim, se a gente não tiver uma boa credibilidade, as pessoas não vão sequer nos passar informações. Então, de hoje em diante, a gente tem visto até em função da pandemia, as empresas comentando isso, né? A empresa que não entrou, não se reinventou,
não está negociando através do e-commerce, pela internet, não está usando os meios digitais, tende a desaparecer. Então, nós temos que estar gerando, buscando, invertendo esse caminho, como a Luísa comentou. Não é mais a empresa que tem que ir atrás do cliente, é, na verdade, usar as mídias sociais para que nós possamos aparecer e o cliente venha nos fazer o contato dizendo, olha, eu gostaria de informação de vocês, eu quero tal produto, eu passo os meus dados, eu me cadastro no site de vocês. Então, os clientes só vão fazer isso se houver uma palavrinha chamada credibilidade. Se as pessoas confiarem na nossa marca de que os meus dados naquela empresa vão estar bem guardados, né? É uma situação muito complexa que nós não vamos resolver de hoje para amanhã. Então, mais uma vez, a importância do comitê, né, de nós começarmos a tratar as acabativas, começarmos a termos algumas ações para isso. E, Luiz, eu não gosto muito de siglas, tá? Até porque eu venho da área de informática, como o Murilo comentou, que é uma sopa de letrinha. A informática usa muito letrinhas, e quando a gente fala DPO, as pessoas, até eu ontem fiquei sabendo que era o DPO, que era o Data Protection Officer, ou responsável pelos dados da empresa. Seria mais ou menos isso, né? Se eu aprendi bem... Se aprendi não, bem, com certeza, é Erwin. Foi muito boa essa tua colocação da credibilidade, do marketing. Eu sou uma apaixonada pelo marketing, inclusive. E o que eu vejo eu como consumidora? Cada vez mais com as redes sociais, o próprio Instagram, que veio para revolucionar o mercado de vendas, eu me cadastro. Né? Eu vou lá, eu vejo uma marca, gostei, eu vou lá, eu me habilito e realmente, por isso que eu falei, eu tenho essa visão, eu vejo que isso está evoluindo, então realmente a gente tem que cada vez mais cuidar da credibilidade da empresa. E falando nisso, nada mais do que importante que as empresas mostrem para os seus consumidores, para os seus clientes, que ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, que quando você colocar o seu dado no sistema dela, você vai ter uma segurança, onde é que esse dado vai estar, ter um canal aberto de comunicação. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Eu fiz um exame médico, na hora o sistema dele estava fora, eles ficaram de me mandar a nota fiscal depois, né? Porque a gente usa sempre para a questão do imposto de renda. Eu entrei em contato com o chat do WhatsApp, do laboratório. Prontamente eles me responderam, pediram apenas o meu nome, já me responderam, já encaminharam na mesma hora a informação que eu precisava, sem eu ter que dar CPF e mais informações. Então, assim, isso mostra o quê? Eu pensei, nossa, esse laboratório, ele tem credibilidade, ele me respondeu rápido, ele não pediu meu CPF, simplesmente com o meu nome, por eu já ter ido lá, ele já localizou, que mostra a organização. Eu não tive que passar o meu dado para um chat que eu nem sei quem está controlando. Né? Então, isso é um exemplo pequeno, mas que faz toda a diferença para aquele consumidor, porque ele se sente seguro na hora de estar repassando a informação dele. Então, eu acho que isso realmente é importante, e eu queria falar um pouquinho, Erwin, que eu acho que, e Bento, que é uma... Quem não está nos assistindo deve estar se perguntando, tá, ok, vocês estão falando da legislação, mas por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? A lei entrou em vigor, e agora? Então, assim, o primeiro conselho, eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu já tenho falado há muito tempo, eu lembro que foi o primeiro vídeo ainda que a gente fez na época de pandemia, é o conhecimento. Né? Não dá, a gente não pode se excusar de dizer que desconhece a lei. Então, com o comitê que a gente tem sugerido, você começa a levar o conhecimento para dentro da empresa, você começa a trazer o assunto, e é importante deixar claro, não adianta fazer um comitê com o dono da empresa, o administrativo, e não envolver toda a equipe, porque a tua secretária vai cometer um erro se ela não for bem instruída. Ela vai deixar o papel em cima da mesa, ela vai, eu vou tirar uma foto aqui do meu celular, porque eu quero mandar já para o sócio, mas está no celular pessoal dela. Então, assim, essa interação, cada vez mais a gente vai precisar de equipes de verdade, né? As empresas trabalham para isso, mas cada vez mais. Porque se um dentro da equipe ele errar, ele vai prejudicar todo mundo. Ele não vai só prejudicar o dono da empresa, ele vai se prejudicar porque ele pode perder o emprego, ele pode prejudicar uma cadeia que depende dessa empresa. Então, é muito a questão da consciência. E fora o conhecimento, eu vou trazer aqui para o Bento, a gente tem a gente conhece uma empresa chamada GDR Consultoria, que junto com a MSI Tecnologia, foi criado um aplicativo chamado LGPD na Mão. Esse aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS, né, para iPhone. E nesse aplicativo a gente tem várias versões, né? Então ali eu entro primeiro nesse aplicativo, eu tenho vários assuntos de forma gratuita, vídeos, notícias,
a própria legislação, justamente para ter conhecimento. E depois você vai tendo selos, que a gente chama de selos de maturidade, ou seja, qual é o caminho, qual o nível de maturidade da LGPD a tua empresa está. E hoje no mercado, com essa questão da vigência da lei, a gente viu um boom de empresas prometendo a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em 24 horas. Tomem cuidado, tá? Porque não existe essa implementação em 24 horas. Primeiro porque eu acredito que não existe implementação. Primeiro você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que ter uma equipe de jurídico, de consultor, de TI, para fazer um diagnóstico da sua empresa. Tá, vamos lá, vamos fazer um inventário dos dados. Teus dados, eles são físicos, eles são digitais, há um software, há um antivírus, esse drive ele está armazenado aonde? No Brasil, fora do Brasil? Então, ele vai fazer esse diagnóstico. Quantos funcionários você tem? Porque a Débora ontem até deu um exemplo na nossa live para o Sinfree. Eu tenho uma empresa com 5 funcionários, mas eu posso ter 5 funcionários e a minha empresa lidar com 10 mil informações diferentes de pessoas físicas. Então, às vezes, não é o tamanho de número de pessoas que trabalham, e sim a quantidade de dados que aquela empresa está utilizando, que vai definir também qual vai ser o diagnóstico para, sim, após essa fase de diagnóstico, levantamento, aí sim fazer a implementação, que são os passos a passos, né? O Murilo citou aqui documentos básicos que na Europa já é super comum, não existe site sem, que é o termo de uso, a política de privacidade, o código de conduta da empresa. E eu não preciso ter um jurídico para fazer um código de conduta. Eu vou ver qual é a conduta dentro da minha empresa, como é que a ética dentro da minha empresa, e isso funciona para todo mundo. Então, são documentos básicos que vão ser fundamentais, mas que já podem ser implementados. E a gente acessa sites de várias empresas. Olha, não vou dizer percentual porque eu estaria falando algum erro, mas uma grande maioria não tem nem isso no seu site. Né? Você simplesmente clica, já dá as informações e você nem sabe para onde que está indo. Então, o que a gente orienta a todos os empresários é isso, é se preocupar com o assunto, não deixar para depois, porque como a gente já falou lá no começo da live, a gente não sabe como é que o judiciário vai se posicionar. E da mesma forma que nós aqui, eu e o Murilo, enquanto advogados, estamos querendo ajudar as empresas, tem muito advogado que já está com uma pilha de ação para fazer contra empresas, né? Vai ser um boom de ações judiciais, que como o Murilo falou, a doutora Andréa citou, e eu também acredito nisso, vai se criar uma vara especializada em proteção de dados dentro do judiciário. Né? Inclusive, antes mesmo da vigência, o judiciário, em alguns, né, São Paulo, Santa Catarina, na hora que nós vamos entrar com a ação, já existe uma ação chamada com referência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente sabe que isso inevitavelmente vai acontecer. Então, eu queria deixar essa minha preocupação, essa minha orientação para os empresários, de realmente começarem a se preocupar. A gente sabe que são muitas coisas para mudar, mas eu acho que o Erwin fez uma leitura muito positiva, baseado no que eu falei também na expertise dele, dessa questão da credibilidade e de que, assim, é muita coisa, eu vou gastar muito dinheiro. Mas, com certeza, dentro da empresa de vocês já fazem proteção de dados, vocês já sabem o manuseio. Na verdade, a gente precisa esquematizar isso, claro, como orientação do jurídico, como orientação da tecnologia, mas, com certeza, já é feito alguma coisa, já tem essa política. A gente só precisa deixar isso muito claro para todos os clientes e para todos os usuários que vão estar utilizando esse serviço, né? Olha só, tem um negócio chamado carta do terror. Isso vai virar moda daqui a pouco. O sujeito pega 15 pessoas que receberam uma ligação do Magazine Luiza, no Casas Bahia, e manda para eles identificar onde é que estão os dados daquelas 15 pessoas. Se eles não responder em 2 semanas, eles são multados em até, mudando uma hora ao material hoje, a partir de agosto do ano que vem, em até 2% do faturamento da empresa. Vezes 15. Primeira pergunta, aonde é que estão os dados das pessoas? Primeira pergunta. Eu até devolvo, eu até te digo, mas deixa eu descobrir primeiro. Então, se tu recebe uma carta do terror pedindo isso, tu tem 15 dias, mas tu recebe 30 cartas do terror dessa, 40 cartas do terror dessa, que tu tem que mostrar comprovadamente, né? Dizer, não, tá aqui, fica tranquilo, não funciona. Então, isso tudo vai ser desenvolvido com o tempo. Então, eu acho que dar o primeiro passo, fazer o comitê, discutir, trazer, baixar o app, contratar consultor, conversar, tal. Olha, a gente tem feito isso assim diariamente. A gente tem uma equipe de 8 pessoas diariamente.
tem muito mais gente fazendo isso, né? Mas é importante tomar conhecimento, como a Luísa falou, diagnóstico, a implementação, então, faz o diagnóstico, onde é que a empresa está fragilizada, o que ela deveria fazer, depois implementa isso, a política de privaticidade, depois entra o DPO lá, o cara que vai manter isso funcionando, é o cara que vai olhar. E na Europa, o Erwin, virou moda o cara fazer curso de DPO, né? Na Europa, o DPO, ele é réu em ações. O brasileiro não percebeu ainda o perigo que é. É importante essa função, mas se ele não avisar, a empresa de contrato, se ele não avisar severamente para o dono da empresa a tomar providências, e ele foi relapso no fazer funcionar a política de privacidade, ele vai ser o alvo também, réu de uma ação de dano moral e material. Fala, Erwin. Eu não tinha pensado nessa questão aí da responsabilidade do DPO, do responsável pela proteção dos dados da empresa, né? Mas o interessante, eu quero até fazer um depoimento aqui como usuário e, na verdade, tendo participado já dessas vários treinamentos a respeito de proteção de dados, etc., que, como eu disse lá no início, já na nossa abertura, se a gente conseguir sair desse nosso bate-papo com alguma sugestão de primeiro passo, por exemplo, já é um grande primeiro passo para as iniciativas, para as empresas que estão nos assistindo. Então, particularmente, um primeiro passo que eu gostei muito, a questão do conhecimento, né, que é importante. Minha formação, eu fiz engenharia da produção, a pós-graduação em engenharia da produção, porque era um assunto que interessa para a indústria, etc. E, enfim, uma coisa que me chamou a atenção muito na época que estava estudando esse tema, era dizendo o seguinte: a gente juntar funcionários para que eles pesquisem a solução de um problema dentro da empresa. Mas para que os funcionários, para que esse comitê, e aí vou linkar aqui com o Comitê de Proteção de Dados, né? Para que esse comitê possa trabalhar, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber pensar, ele tem que conhecer o assunto. Então, mesmo lá na época da engenharia da produção, que para te usar as ferramentas de produtividade, tu pensar na melhoria de produtividade dentro de uma empresa, eles teriam que conhecer as ferramentas de produtividade. Então, tem que ter um ensinamento antes. Da mesma forma aqui, este comitê de proteção de dados, de estudo, ele tem que se familiarizar, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que saber do assunto. E então, acho que o primeiro passo é o aplicativo, esse LGPD na mão, que particularmente eu já baixei a versão gratuita aqui para que nós possamos utilizar. E esse é o primeiro passo que eu estou enxergando aqui na nossa empresa, que é fazer com que todos os funcionários, quer dizer, nós temos que criar esse comitê, que não criamos ainda, e fazer com que este comitê comece a se familiarizar com o assunto e entender um pouquinho a partir do que já tem no aplicativo, que, como disse a Luísa, ele vai dando selos, né, de passo a passo, de conquistas que a pessoa foi tendo, para que ela se familiarize. E neste momento, neste comitê, tem que fazer parte já a pessoa que vai fazer a função do responsável pela proteção dos dados, né? Nós temos que começar a pensar nesses dois caminhos. Quem é a pessoa responsável pela proteção de dados dentro da empresa e como é que nós vamos fazer esse comitê e as pessoas entenderem esse assunto. Como fazer, eu acho que é o LGPD na mão. Pelo menos esse é o caminho que eu estou enxergando como o primeiro passo a ser seguido. Gente, vamos começar saindo a francesa, vamos se despedindo. Faz 5 minutos para a gente concluir a live. A gente tem cumprido a regra, né, criada pelo presidente Erwin aí, sabe, Bento, de fazer em 1 hora, porque às vezes a gente fazia 1h30, 2, aí cansa todo mundo perde as agendas. Então, temos que continuar. Então, 20 horas a gente acaba. Então, tem mais aí 5, 6 minutos para a gente dar nossas razões finais, aí, nossas sugestões finais, né? Como o Erwin falou, eu acho que os sindicatos e a intersindical têm um papel fundamental nisso. Gente, assim, vamos fazer agora na nossa agenda, ou nós vamos fazer na corrida na agenda do bandido. Quando o cara bater na tua porta e o primeiro tomar uma ação vai vir gritando, vai fazer um auê, vai ficar caro daí. Aí tu vai contratar peso de ouro para ontem e tal. Não precisa ser caro isso. Isso pode ser
paulatino, conversando, entendeu? Então, eu acho que essa função aí do sindical, do sindicato, de dar movimentada, como a Luísa falou, trazer o conhecimento, começar a discutir o assunto, traz o teu advogado, traz o contabilidade e o cara da informática. Né? E aí começamos a fazer esse caldo e começa a andar, sabe, Bento? Esse caldo começa a cozinhar, cada sindicato leva para dentro do sindicato, e vão trazendo os cases, implementei assim, deu certo, deu errado e tal, porque essa troca de informação é muito importante na implementação e na defesa de vocês. Né? Vocês criar aí um núcleo de conhecimento das ações que chegarem para fazer defesas compartilhadas, né? É muito importante. A defesa vão ficar mais consistente e é uma espiral progressiva de conhecimento. Você vai ajudando o judiciário a entender a melhor forma coerente, de boa vontade. Aí o pessoal que se esforçou, né? É minha sugestão assim muito concreta. Luísa, dá a tua para a gente ir fechando. Não, eu acredito que é isso. A gente sempre fala nessas lives que esse assunto ele é extenso. A gente fez só, né, uma breve introdução. E se você que está nos assistindo tiver qualquer dúvida, pode deixar o recado aqui. A gente entra em contato. Como o Murilo falou, levem conhecimento para dentro da sua empresa, baixem o aplicativo, porque ali a gente tem informações concretas, né? Porque hoje no Google, na internet, a gente tem muita informação descontrada. Até essa própria questão da vigência, de penalidade, havia várias fake news, informações desencontradas de fato. Então, se cerquem realmente de profissionais de qualidade. Como a gente comentou, não existe a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados feita só por advogados ou só por TI. É obrigatório ter dois, é preciso ter uma equipe multidisciplinar para dar toda a orientação, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei muito técnica, ela faz muitas exigências jurídicas e tecnológicas, então realmente há necessidade de ter essa interação. E agradeço novamente o convite do Bento aqui para participar conosco na nossa live, na Intersindical, o Erwin do Sinfri também, e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Obrigada. Presidente Erwin, faz o seu fechamento aí para passar para o Bento, para fazer a finalização aí concreta aí da Intersindical. Muito bem. Eu estava pensando agora que fui professor lá na Univale, né, por 23 anos, e demorei um pouco até para entender a importância que era o papel do professor, mesmo que seja universitário, né? A gente sabe que os professores do ensino médio, ensino fundamental, têm uma importância até maior na introdução da educação para as crianças, mas, enfim, também respeitando o papel do professor universitário. O nosso papel aqui, né, Bento, enquanto presidente de intersindical e sindicato, tem um pouco a ver com isso, porque nós temos uma responsabilidade muito grande em termos de levar essas ferramentas, esse auxílio para as empresas que estão lá. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho meio que de doação aqui, porque a gente não ganha nada, né? Pelo menos eu não ganho nada lá no Sinfri, não sei se o Bento ganha, mas não é um trabalho remunerado, né? Então, nós estamos, na verdade, temos um papel muito importante de levar essas facilidades, esses temas, esses debates para os nossos associados. E isso é muito importante, nós trazermos a discussão para que o empresário saiba para onde ele tem que seguir. Então, acho que o primeiro passo é esse que nós estamos dando agora. Vamos abrir esse comitê, essa discussão interna. Eu lá no Sinfri, trazendo os nossos associados para uma discussão mais particular no nosso sindicato. O Bento lá na Intersindical, unificando todos esses sindicatos, esses 16 sindicatos afiliados. Mas, por mais que a caminhada seja muito longa, e olha quantos problemas nós conversamos aqui, né? Por mais que essa caminhada seja muito longa, cada passo que nós dermos, nós estamos ficando mais perto da solução final, né? Da situação ideal. Então, o negócio é começar a caminhar. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Agradeço aí o doutor Murilo e a doutora Luísa mais uma vez pelo permanente apoio em cima desses temas que a gente tem debatido. E agradeço também o convite do Bento aí para ter participado dessa nossa noite de debate. Um abraço e boa noite a todos. Bento, faz o fechamento da nossa live de hoje, Bento. É isso aí. Doutor Murilo, em nome da Intersindical, em nome do Sindilojas, que eu sou presidente também do Sindicato do Comércio Varejista de Itajaí, a gente agradece a toda a tua equipe, né, a Luísa também, por estar esclarecendo esse assunto tão importante, que ele é muito longo, que nem eu disse, a gente pode ficar a noite toda conversando e a gente ainda vai ficar com dúvida, né? Então, a gente vai sim
abrisse essa equipe, a partir de semana que vem, já vou conversar com o Erwin, para a gente poder debater isso com os outros sindicatos, com as empresas, e eu acho que cada um pode contribuir, trazendo a sua sugestão que está fazendo na sua empresa e trazendo para a gente melhorar a nossa empresa, né? Uma ajuda mútua, que nem diz outro, né? E o Erwin, sempre parceiro nosso da Intersindical, é um dos sindicatos que é parceiro lá da Inter também, está sempre aí disposto, aí, com certeza, candidato a futuro presidente da Intersindical, né? Eu acho que é uma pessoa que contribui muito para a comunidade, e dizer que o meu salário também é tão grande quanto o seu, né? É gratificante estar contribuindo para a comunidade, sempre fui sempre participativo, não só no sindicato, como eu hoje sou vice-presidente do CDL também, a gente participa, a gente gosta de participar, está no sangue, né? Então, a gente gosta de fazer isso, e é tudo voluntário, e realmente, quando a gente consegue ajudar alguém, isso é gratificante também. Agradecer a todos aí e dizer que a Intersindical está sempre à disposição para todos aí. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Grande abraço. Boa noite a Obrigada, todo boa mundo. Até noite. semana que vem. Boa Boa noite. noite. Boa noite.